Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou trazer uma série de vídeos onde vamos abordar diversos temas e aprender sobre os materiais, técnicas e mentalidade necessárias para a costura criativa. Eu sou a Rita Chatalau do Ateliê Ada e hoje venho-vos falar sobre a utilização correta da máquina de costura e os diversos pontos de costura que devemos saber, fazer e quando utilizar na costura criativa. Não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais, ativar as notificações para receberem as informações de novos vídeos, deixem o vosso like e, acima de tudo, deixem as vossas dúvidas, opiniões e comentários sobre o tema abordado aqui em baixo. Se pretenderem ver algum assunto específico, deixem a vossa sugestão aqui nos comentários para que eu possa trazer um próximo vídeo. Vamos ao nosso vídeo. E vou falar agora um bocadinho sobre a máquina de costura. A máquina de costura é um aparelho utilizado para unir ou prender partes de tecidos ou outros materiais flexíveis, por exemplo, na fabricação de peças de vestuário, acessórios de moda ou de calçado. Basicamente, a máquina consiste num mecanismo que faz mover uma agulha, cuja ponta está enfiada numa linha, que em cada movimento de passagem pelo tecido é enrolada em outra linha colocada numa canela separada. O movimento pode ser feito manualmente, por meio de um pedal ou por um motor elétrico. Há muitas variantes da versão básica, que é chamada a máquina de ponto corrido. Algumas são especializadas para certas funções, como por exemplo para cortar e esfoliar, as máquinas também chamadas de corte e cose, para pregar botões, para bainhas invisíveis e muitas outras. Para deixar aqui um exemplo dos tipos de máquinas faladas anteriormente, eu trago uma imagem de uma máquina de corte e cose e podem ver que tem diversos cones e é bem diferente da máquina de ponto corrido. E esta máquina nós não utilizamos na costura criativa. Então eu trago-vos aqui a minha máquina de costura. Esta é uma máquina de costura doméstica, ela é simples, básica, tem alguns pontos decorativos. Dá para fazer casas de botões, inclusive, mas vou-vos mostrar mais ou menos o funcionamento desta máquina e como é que nós a utilizamos. As máquinas de costura, antes de mais, eu gostaria de salientar que as máquinas de costura não são um bicho de 7 cabeças. Existem ainda mais básicas do que esta, que só tem ponta à frente, ré e pouco mais, não é? Mas inicialmente, ou seja, antes de começarmos, ela precisa de ser ligada. E como é que nós ligamos a máquina de costura? A máquina de costura, eu vou-vos mostrar aqui, desculpem lá os barulhos. Nós temos aqui uma entrada e esta entrada é para nós conseguirmos colocar uma ficha que vem com a nossa máquina de costura, em que tem 2 fios. Esta ficha, basicamente, como veem, tem um encaixe que é colocada aqui e ela tem uma parte que é o pedal, que é o pedal que nós utilizamos para fazer com que ela ande, não é? E temos a parte da ficha da máquina de costura, que é uma ficha que é ligada à corrente, basicamente, não é mais do que isso. E como é que nós começamos o básico do básico? Ou seja, a primeira coisa que nós temos que fazer é inserir esta ficha aqui, ou seja, no sítio que tem que ser inserida. Neste caso eu estava a colocá-la ao contrário. Ela está colocada, já temos o nosso pedal ligado, eu já tenho a ficha colocada numa extensão ou numa ficha própria ligada à corrente e depois o que nós fazemos, temos este botão e este botão é o 0 e o 1. Quando está no 0 significa que está desligada e quando está no 1 ela está ligada, então basta oprimir este botão e ela automaticamente o que é que faz? Quando nós sabemos que ela está ligada, quando acende uma luz. Normalmente todas as máquinas têm uma luz, têm uma lâmpada inserida aqui dentro da própria máquina, que nos ajuda a ter luz quando estamos a costurar. Ou seja, é bom termos mais iluminação, mas esta lâmpada, basicamente o que ela faz é mostrar a parte onde nós estamos a costurar. Além disto, ela traz, todas as máquinas trazem acessórios. No meu caso, algumas têm uma gaveta, no meu caso tenho aqui
uma parte onde traz diversos acessórios e eu aqui vou-vos mostrar exatamente que acessórios é que esta máquina nos traz. Então, eu tenho aqui, para vocês tentarem perceber o que é que traz, ela traz uma chave de fendas para nós podermos abrir, retirar os nossos parafusos. Tem aqui isto, que é uma placa que é utilizada quando nós queremos bordar, fazer um bordado livre, ou seja, temos que inserir esta placa aqui nos dentes e então ele não funciona, ou seja, coloca-se esta placa e podemos então fazer um quilt de mãos livres, um bordado de mãos livres, etc. E assim faz com que os dentes não atrapalhem na nossa costura. Depois temos um pincel para fazer a nossa limpeza da nossa máquina. Este pincel também vem com um descosedora do outro lado. Isto vai variar um bocadinho de máquina para máquina. Eu estou a mostrar os acessórios que a minha máquina traz, ok? Depois tenho aqui este calcador, que é um calcador que é para fazer casas de botões. Temos este calcador, que depois é inserido na nossa máquina. É uma coisa que na costura criativa nós não usamos, muito raramente usamos, só em situações esporádicas é que nós usamos. Um calcador de bainha invisível. Este também é um calcador que raramente usamos excepcionalmente em algumas situações, mas eu pelo menos nunca usei nem este nem este. Temos também um calcador de fecho, que tanto dá para colocar deste lado como deste, para então cozermos o nosso fecho. É uma coisa que, para quem gosta de cozer o fecho, eu gosto sempre de deixar o meu fecho à mostra, por isso é raro utilizar, prefiro pôr a minha agulha o mais encostada à esquerda possível para depois então costurar o fecho. Normalmente elas trazem agulhas, as máquinas de costura normalmente trazem agulhas normais e agulhas duplas. Depois tenho aqui um calcador para botões, para colocar botões também. Este calcador às vezes utilizamos, ou muitas vezes, a maior parte das vezes eu cozo os meus botões à mão, acaba por ser mais rápido e mais simples. Depois temos mais uma chave de parafusos, por exemplo, neste caso é para nós colocarmos aqui para a nossa agulha, para nós podermos retirar a nossa agulha, porque algumas têm e outras não. Normalmente as máquinas de costura trazem bastantes parafusos. Este é bastante chaves de fendas, desculpem. Este também é outra chave de fendas de outra forma, porque para aceder a estas partes mais pequenas, ela normalmente traz sempre uma chave de fendas mais pequenas. Tenho aqui também um guia, que por acaso a minha máquina trazia, mas a maior parte das máquinas, eu não conheço muitas máquinas que tragam, mas esta trazia um guia para nós podermos fazer um quilt reto, não é? E depois traz estes dois, são duas rodelas em que nós podemos colocar aqui na zona dos nossos, onde nós colocamos as nossas bobinas de linha, ou seja, tudo o que seja cones de linha nós podemos colocar, os cones pequeninos, e normalmente podemos colocar aqui nesta zona, estes dois, por isso é que trazem dois, e basicamente estes são os acessórios que a minha máquina traz. Ela também costuma trazer o óleo da máquina, mas como eu utilizo muito, já terminei, e por isso eu não tenho aqui neste momento uma carga de óleo da máquina. E basicamente é isto o que a máquina traz. Normalmente vocês têm que perceber que tipo de acessórios é que a vossa máquina traz. E traz que isto é para nós colocarmos a linha na agulha. Também podemos usar, pomos a linha aqui, passa por aqui, inserimos aqui e depois podemos colocar a nossa linha na agulha. Basicamente é isto que a nossa máquina traz. Então, como vos tinha dito anteriormente, a primeira coisa que nós fazemos é
ligar a nossa máquina, não é? Eu já vos mostrei também a forma como eu liguei a minha máquina. Vocês têm que ver qual é a vossa máquina e como é que se liga. A melhor coisa que vocês têm que fazer é ver o vosso manual de instruções das vossas máquinas de costura. Depois mostrei-vos também os acessórios e agora o que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos enfiar a nossa linha na nossa máquina, ou seja, enfiar a nossa máquina, que é assim que se chama. Vocês vão reparar que aqui tem uns pontos, que é tipo 2, 3, 5 e aqui em cima tem o 1 e o 4. E aqui vocês podem, isto são uns pontos que servem de guia da forma como devemos enfiar a nossa máquina. Então, para enfiar a nossa máquina, nós vamos agarrar na nossa linha e vamos passar pelos pontos por ordem, da forma como eles dizem. Passei pelo 1, 2, 3... 4, eu vou só levantar o meu calcador para a minha linha ficar solta. Depois o 5, que vem para baixo. Esta parte é sempre mais complicada porque às vezes não enfia muito bem. Ok, já está. E depois colocamos a nossa linha na agulha. Tem que passar normalmente sempre por esta parte porque é uma forma de ter tensão a nossa linha. E depois o que eu costumo fazer é cortar a ponta, porque normalmente ela está sempre com um bocadinho de fio ou meio desfiada e a nossa linha precisa de ser cortada um bocadinho da sua ponta para ter um corte reto e conseguirmos enfiar a nossa agulha. Eu de qualquer forma vou trazer posteriormente uma forma ou um acessório que vocês podem ter para facilitar enfiar a linha na agulha, porque muitas vezes é complicado, e eu sei. E algumas máquinas já têm a possibilidade, ou já têm um sistema que enfia automaticamente as nossas agulhas. Eu já vi que aqui dei um nó, por isso muita atenção quando estão a enfiar a vossa linha na agulha. Dei aqui um nó, ela tem que passar por baixo. Ok, já está. Não, o nó continua. Ok, já está. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi enfiar a nossa linha por cima na nossa máquina de costura. Aqui em baixo, isto tem aqui uma mola, aqui em baixo nós temos a nossa canela. A canela é o quê? É uma bobina que está cheia de linha, como eu vos tinha dito anteriormente. Passa uma linha por cima, na agulha, e vai agarrar uma linha por baixo. Para quê? Para ela fazer o ponto que é preciso fazer para cozer. E aqui temos a nossa canela. Então, a nossa canela, normalmente, como é que ela deve ser colocada? Ela deve ser colocada sempre desta forma. Vocês vão ver, e nos vossos manuais também das máquinas. Neste caso é uma máquina que a nossa canela está em baixo e depois há outras máquinas que a nossa canela está aqui na parte de cima, não tem tipo uma gaveta. E então devemos enfiar sempre desta forma, ou seja, a linha vem assim. Então agarramos na nossa canela, colocamos a nossa canela dentro deste carreto e depois passamos até aqui a este buraco, não sei se conseguem perceber. E depois agarramos com a linha deste lado, ok? E passamos e encaixamos, agarramos nesta patilha e encaixamos desta forma a nossa canela. Ela está encaixada. Ou seja, vocês não sei se perceberam, deu ali um clique, assim, um ligeiro clique. E aí nós, estão a ver? Eu vou tentar não fazer barulho para vocês ouvirem perfeitamente o clique que ela vai dar. Viram? E isto significa que a nossa canela está, ou o nosso carreto com a nossa canela está corretamente enfiado. Podemos fechar e depois vamos puxar através desta parte aqui, que é o nosso braço, pronto, que é o que faz andar o nosso braço manualmente. Vamos descer a nossa agulha e vamos puxar a nossa linha da canela, que é este nó que ele dá. Estão a ver? E então já temos a nossa máquina
enfiada com a linha na canela e a linha por cima. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi enfiar a nossa máquina de costura. Enfiámos a nossa máquina de costura em cima e colocámos a nossa canela em baixo. A nossa canela, neste caso, já estava cheia. Mas, quando temos necessidade de encher a nossa canela, como é que nós devemos proceder? Normalmente, como vocês também podem ver, tem aqui uma marcação e tem aqui uma marcação a dizer que tem onde é que devemos encher a nossa canela. Então, como é que nós devemos proceder? Então, temos a nossa canela aqui, vamos colocá-la aqui, neste ponto. Ele diz mesmo que o calcador tem que estar em baixo, não pode estar em cima. Tem aqui uma marcação, não sei se conseguem ver, eu vou-vos vir assim, que é para vocês perceberem. Está aqui uma marcação a dizer que o nosso calcador tem que estar em baixo e aqui é o sítio onde nós enchemos a nossa canela. Então, como é que nós vamos passar a nossa linha para encher a nossa canela? A primeira coisa que vamos fazer é agarrar na nossa linha. Não sei se conseguem perceber. Temos aqui uma marcação aqui deste lado. Como é que a linha deve passar? Ou seja, ela tem que vir assim e passar desta forma. Eu só vou tirar esta linha daqui, porque é a linha que já foi inserida anteriormente. Vou colocá-la desta forma. Vou enrolar aqui. Não sei se conseguem ver. Já enrolei um bocadinho, vou prender aqui, vou carregar no meu pedal e ela começa a encher. Estão a ver? A nossa agulha, às vezes acontecem este tipo de situações, temos que ter atenção. Ok, já está. Ela está a encher até nós acharmos por bem. E ela para automaticamente quando a canela estiver cheia. Ok? Demora, é relativamente rápido, 1 minuto no máximo, não demora mais do que isso. E ela aqui parou, ou seja, ela automaticamente para. Então o que é que nós fazemos? Cortamos a nossa linha e temos a nossa canela cheia, pronta para ser usada. Por isso, também convém que vocês tenham atenção ou que leiam o manual de instruções para saber onde é que a nossa canela é necessária ser enchida e como é que ela é colocada de forma a que seja enchida corretamente para depois então podermos utilizar na nossa máquina de costura. Além disso, vocês podem também ter aqui, eu mostrei-vos aqui, estou-vos a trazer aqui uma caixa onde eu tenho várias canelas de várias cores e é uma forma também de vocês armazenarem todas as canelas que vocês tiverem cheias, está bem? Então, a próxima coisa que nós necessitamos de saber é o que é que são estas rodinhas que eu tenho aqui. Então, estas rodinhas neste caso, quando aparece este género de símbolos, significa que é a dimensão do nosso ponto, ou seja, se tem 3 mm, se tem 4 mm, ele aqui no meu caso vai de 1 mm ou de 0 mm, ou seja, estar a cozer sempre no mesmo ponto, até 5 mm. Neste caso vai até 4 mm, assim é que é. E isto normalmente, o ponto que nós utilizamos normalmente é entre 2,5 e o 3, pronto. Vocês aqui colocam no sítio que querem e aí vai dar a dimensão dos nossos pontos. De seguida, o que é que nós temos aqui? É onde é que a nossa agulha vai ficar. Se vai ficar para a esquerda, se vai ficar para a direita. Ou então ela pode fazer o zigue-zague. Aí temos um ponto específico que normalmente é utilizado para zigue-zague. E nessa altura teremos que escolher o nosso ponto específico, que é o zigue-zague. E aqui também varia de 0, ou seja, estar encostada à esquerda à nossa agulha, ou estar encostada à nossa direita, que é o 5. Às vezes a numeração muda. Aqui o que nós devemos escolher é o 2,5, que é o meio, não é? O meio de 5
é 2,5. E depois temos esta parte que é a nossa tensão da nossa linha de cima. Ou seja, ela normalmente tem que estar no alto. Ou seja, tem que ter uma tensão específica e ela também varia. Ela vai do 0, que é uma tensão muito baixa, para uma tensão muito alta que vai até ao 9, ok? Mas normalmente para costurar um ponto corrido, um ponto normal, tem que estar no alto. E isso vai também depender muito das vossas máquinas. Se as vossas máquinas forem máquinas de costura já digitais, isso já está regulado automaticamente na vossa máquina de costura. Se for uma máquina como esta, que é manual, então isto terá que ser regulado conforme os vossos trabalhos que vocês estão a fazer. Se pretendem um zigue-zague, se querem um ponto mais pequeno, um ponto maior. Por exemplo, para cozer a nossa manta acrílica podemos usar um ponto mais largo, ou seja, o 4. Na tensão e no zigue-zague podem não mexer, ou se quiserem cozer mais à esquerda ou mais à direita, aí podem mexer na posição da agulha. De resto, será sempre basicamente da mesma forma. Escolhem também a dimensão do nosso ponto. Se é 0 mm, ela não sai do lugar. Se é 1 mm, ela só anda 1 mm. Ou seja, cada ponto é feito por 1 mm. Se é 2 mm, ela anda 2 mm. Se é 3, se nós queremos que seja um trabalho mais rápido, e se é umas costuras interiores, então usamos 4 mm, é muito mais rápido, torna-se mais eficiente a nível de trabalho, demoramos menos tempo a fazer e acaba por ficar um ponto bonito. E era isto que eu queria trazer agora nesta fase, que é mostrar exatamente o que é a tensão, o que é o ponto onde é que a agulha vai ficar e qual a largura do ponto que nós teremos que escolher, ok? Temos este aplicador, que foi o que usámos para colocar a nossa agulha. Então, colocamos desta forma, com o ganchinho para baixo. Não fazemos muita pressão e colocamos a nossa linha. Já está colocada. Então, já explicámos todo o funcionamento da máquina, já inserimos a nossa linha, já colocámos a nossa canela, já enchemos a nossa canela. Já explicámos todos os pormenores da máquina, estas rodinhas para que é que servem. E agora vamos fazer o quê? Vamos costurar. Então, para a primeira costura vamos utilizar um tecido plano. Um tecido sem ser ganga, sem ser um tecido de flanela, uma malha, porque podemos não ter as agulhas adequadas para isso, já instaladas na nossa máquina, e por isso o que eu aconselho é que utilizem um tecido plano, tipo um algodão, uma cambraia, um tecido mais levezinho, ok? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é, temos as nossas linhas, já conseguimos puxar a nossa linha de baixo, como eu mostrei anteriormente, vamos puxar as nossas linhas para trás, assim desta forma. Porquê? Porque é para ver se elas não ficam, não criam rolos por baixo quando nós vamos costurar. Se nós estivermos desta forma, ela vai costurar por cima e vai criar rolos, ou mesmo vai entrar na nossa costura. E então, se nós puxarmos para trás, não tem tendência para criar rolos, nem entrar na nossa costura. Temos o nosso calcador para cima, como devem ver, temos aqui um dedo, aqui por cima um dedo, não é? Uma distância, ou seja, temos o nosso calcador para cima. Nunca costurem com o calcador para cima, porque vai criar um rolo por baixo quando estiverem a costurar, e depois têm que tirar a canela, têm que tirar os dentes, têm que tirar esta placa para limpar tudo corretamente, e depois a vossa máquina não vai funcionar. A nossa agulha tem que estar para cima, como veem, ela está para cima, está aqui, neste ponto. E o que nós vamos fazer agora é colocar o nosso tecido aqui no meio, vamos puxar o nosso calcador para baixo com esta alavanca e vamos carregar no pedal, sempre tendo atenção em que estas linhas estão para trás, ok? Então vamos começar a costurar a primeira vez, vamos levantar
o nosso calcador, vamos verificar se a nossa agulha está para cima, está toda para cima. Eu já posso puxar, então, na minha linha. Sempre que precisem de puxar a agulha para cima, é para rodar aqui, visto ela não ser automática, porque as máquinas, as novas máquinas, neste momento já têm a possibilidade de puxar a agulha para cima ou para baixo, e temos a nossa costura feita. Na parte da frente fica desta forma, como veem, tem os pontinhos todos, e na parte de trás está assim. E então, o que é que aconteceu? Aqui, como nós puxámos a nossa linha para trás, ela não criou aqui um rolo. Estão a ver? Temos, então, a nossa costura feita. O que é que vamos aprender de seguida? Vamos aprender a fazer o retrocesso, que é esta, ou seja, é um remate que nós vamos fazer para que a nossa costura não desfie. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos puxar novamente as nossas linhas para trás, não é? Vamos voltar a baixar o nosso calcador, verificamos que a nossa agulha está em cima, posicionamos o nosso tecido e vamos dar 2 pontinhos e vamos carregar neste botão. O que é que a máquina vai fazer? Vai voltar, como veem, voltou para trás, largamos, fez um remate e vamos começar a costurar novamente. A nossa agulha está parada no sítio que nós pretendemos, vamos verificar se está, conseguimos puxar bem as linhas, cortamos a nossa linha e temos aqui uma costura ligeiramente mais grossa, que é o nosso retrocesso. Isto serve para quê? Para nós rematarmos uma costura. Imaginem que estão a fazer uma bolsa e estão a pespontar no final. Então, para a nossa costura não descoser, não vamos só costurar, vamos ter que fazer um retrocesso para que a nossa costura não desfie. Na parte de trás fica desta forma. Se nós tivéssemos deixado esta linha solta, ela iria criar aqui uma bolinha. Por isso é que é necessário sempre puxar as nossas linhas para trás. Agora, de seguida, o que é que nós vamos fazer? Qual é o ponto que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um outro ponto que é necessário, às vezes, na costura criativa. Vamos voltar a puxar as nossas linhas para trás, puxamos ligeiramente um bocadinho da linha, tanto da canela como do nosso cone de linhas, e vamos baixar o nosso calcador. Porquê? Porque é uma forma também de prender as nossas linhas também, e vamos mudar para este ponto que é o B. Este ponto é o ponto zigue-zague. Então eu chego aqui à minha máquina e vou mudar para este ponto que é o B. Eu tenho aqui uma quantidade de pontos, que são pontos que podem ser decorativos, que podemos utilizar, e eles todos estão nesta parte. E as vossas máquinas também têm isso. Vocês vão reparar que do ponto A, a minha agulha estava no meio, no ponto B, a minha agulha chega-se para o lado esquerdo. O que é que acontece? Ela vai fazer um zigue-zague, este desenho. Então ela vai andar para aqui, para aqui, para aqui, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. E nós não vamos mexer tanto na tensão da linha, como no tamanho do ponto, que é este, nem no tamanho que o zigue-zague vai fazer. Pronto. E então, o que é que nós vamos fazer? Vamos carregar no nosso pedal. Neste caso, não necessitamos de fazer um retrocesso. E para que serve o zigue-zague? O zigue-zague serve basicamente para nos ajudar a que o tecido não desfie, e por isso é que nós fazemos na nossa ponta. Eu tenho a junção de 2 tecidos, como veem, estão aqui 2 tecidos, e é a borda desses 2 tecidos. Este, por acaso, está-se a desfiar, e o que é que o zigue-zague vai fazer? Vai fazer com que o tecido não desfie. Onde é que nós vamos posicionar o nosso tecido? Nós vamos posicionar junto, não sei, aqui, creio que é melhor, eu vou levantar um bocadinho para poderem ver. Eu posicionei o meu tecido
mais ou menos a meio, mas podem ligeiramente posicionar o tecido na ponta do meu calcador, da abertura do meu calcador. Estão a ver? Aqui, exatamente aqui, nesta zona. Pronto. Vou voltar a colocar, ver se o meu cone está no sítio certo e vou carregar num pedal e ele vai, devagarinho, vai fazendo o meu zigue-zague. Já está feito. A minha agulha está em baixo, vou rodar para o lado de cá, ou seja, deste lado, estão a ver? Vou rodar dessa forma para que a minha agulha fique em cima e vou retirar o tecido e cortar as minhas linhas. E como veem, tenho aqui um zigue-zague feito. Eu agora de seguida vou-vos mostrar como é que nós devemos posicionar as nossas mãos quando estamos a costurar. Então, vamos puxar novamente as nossas linhas para trás e vou esticar um bocadinho da minha linha. Vou posicionar o meu tecido, vou pôr para baixo, atenção que assim as linhas ficam, e devemos costurar desta forma, ou seja, as nossas mãos vão só guiar o tecido, elas não vão arrastar o tecido para trás. Porquê? Porque se nós arrastarmos o tecido para trás, podemos ter a tendência de partir a agulha ou outra coisa do género. Vamos só acompanhar o tecido e direcionar o tecido. Então, vamos carregar no pedal. Eu não estou a fazer nada, eu só estou a direcionar o tecido. Como veem, não estou sequer a mexer no tecido, ele está aí por ele. Já temos, vou voltar a puxar a minha agulha para cima, vou levantar o meu calcador e vou cortar as minhas linhas. Como veem, é simples, não é um bicho de 7 cabeças, ok? Têm que ter sempre atenção, puxar as linhas para trás, sempre para trás e começar a costurar, posicionar o tecido, colocar assim as mãos para orientar o tecido. Nós não vamos puxar para o lado nem puxar para aqui. Isso seria noutra situação. Atenção a outra coisa que nós devemos ter é onde é que vamos costurar. Temos que ter atenção também à nossa postura e ao posicionamento da nossa máquina. Eu num vídeo falo sobre o assunto, por isso eu vou deixar aqui o link para vocês poderem consultar esse vídeo acerca do posicionamento da vossa mesa e a postura que vocês devem ter relativamente à máquina de costura. Então agora de seguida o que é que nós vamos fazer? Vamos costurar um canto, por exemplo. Eu vou pôr as minhas linhas para trás, tenho o calcador em cima, vou baixar o meu calcador com as linhas para trás, vou posicionar o meu tecido, vou começar a costurar. Então, comecei a costurar até aqui, vou baixar a minha agulha, vou levantar o meu calcador e vou virar simplesmente o tecido. E vou continuar a costurar. Já tenho a minha agulha para cima, só estou a ajeitá-la. Vou cortar as minhas linhas e vocês vão ver um canto feito. Como podem ver, eu costurei, pus a agulha para baixo sempre, e continuei a costurar. Levantei o calcador, virei o tecido e baixei o calcador e continuei a costurar. Isto é para fazer um canto. Se nós quisermos fazer um redondo, vocês podem usar como um guia. Marcar um redondo e começar a costurar. Eu aqui neste caso, não tenho aqui nenhum guia, vou costurar como eu normalmente costuro. Eu começo a costurar devagar. Aqui é necessário ter algum controle no pedal. Porquê? Porque se costurarmos muito depressa, acabamos por não conseguir virar quando necessitamos. Eu neste caso vou costurar
devagar e vou orientar o meu tecido para ele ficar curvo. Não está uma curva perfeita, porque eu não tenho aqui um guia, mas consegui curvar a minha costura. Devagar, não precisam de ter pressa e tenho aqui a minha curva feita. Ok? Por isso, as mãos servem só para orientar o nosso tecido. A máquina faz o resto, ok? Então eu agora vou fazer um resumo daquilo que nós falámos anteriormente, que foi a forma como nós colocamos a linha na nossa máquina, para que é que servem estes botões, como é que fazemos uma canela, ou seja, como é que enchemos uma canela, os diversos pontos que são necessários fazer para a costura criativa, e eu aqui trouxe-vos alguns dos pontos que são necessários fazer para a costura criativa, que são o ponto reto, o ponto reto com remate. O ponto reto com remate é normalmente utilizado para fazer com que a linha não se desfie no início. Depois fizemos aqui um canto em que levantamos a agulha, em que posicionamos a agulha para baixo, levantamos o calcador e rodamos o tecido. Qual a posição correta que nós devemos ter as nossas mãos quando estamos a costurar e como é que nós devemos posicionar as nossas mãos quando estamos a costurar curvas? Ou seja, devemos ter atenção, as nossas mãos servem só para direcionar o nosso tecido. Não servem para puxar, nem para fazer pressão de forma a que a agulha possa arrebentar ou possa partir ou possa acontecer alguma outra avaria na nossa máquina. Além disso, acho que é bom salientar que para que a nossa máquina dure mais tempo, devemos fazer uma manutenção da máquina. Eu já fiz um vídeo sobre a manutenção da máquina anteriormente, eu vou deixar aqui em cima o link para vocês poderem ver esse vídeo e saberem mais sobre a nossa manutenção da máquina, que vai fazer com que a nossa máquina dure mais tempo, ok? Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil para tirar as dúvidas e perceber a utilização correta da máquina de costura e dos diversos pontos que usamos na costura criativa. Não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais, ativar as notificações para receberem as informações de novos vídeos. Deixem o vosso like e, acima de tudo, deixem as vossas dúvidas, opiniões e comentários sobre o tema abordado aqui em baixo. Se pretendem ver algum assunto específico, já sabem, deixem a vossa sugestão aqui nos comentários para que eu possa trazer no próximo vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo.